Boa noite, amados amigos e queridos irmãos. Mais uma vez estamos aqui reunidos para continuarmos a refletir sobre as verdades de Jesus. Elevemos o nosso pensamento. Amado Mestre querido, mais uma vez lhe agradecemos por podermos estar juntos para conversar, buscar compreender e, acima de tudo, sentir as verdades eternas de amor que o Senhor trouxe até nós. Mestre querido, são inúmeros os desafios que enfrentamos no dia a dia, mas os desafios dos relacionamentos, as mágoas que construímos, as expectativas infundadas que estabelecemos, tem nos conduzido a um quadro muito doentio, um quadro difícil, de sofrimentos e de aflições. Nós estamos aqui hoje para rogar o teu amparo e a tua misericórdia, para que consigamos dar esse passo no caminho do perdão, para nos libertarmos dessas amarras de vinganças, de contrariedades e de irritações, e que consigamos efetivamente sentir o perdão em nossos corações. Que possamos nos desconectar daquilo que já foi e possamos seguir daqui para frente, com o coração em paz, com os quadros mentais renovados, abertos para pintarmos novas histórias. Auxilia-nos, Mestre querido Jesus, para que consigamos conduzir essa jornada de amor e de libertação até o fim. Não nos deixe mais fugir dessas oportunidades benditas que se nos apresentam para que possamos refazer os caminhos por meio do perdão. Sê conosco, Mestre querido, e que os nossos dias, os nossos atos, os nossos pensamentos e sentimentos sejam um grande hino de amor e misericórdia a todos que nos cercam. Que assim seja. Que assim seja. Estamos no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado de Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Estamos trabalhando hoje o item 1. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Essa passagem está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 7. Daí, entrando nesse ensinamento que Jesus propõe para a gente, e a nossa proposta por esses próximos encontros, que é esse caminho para conquistarmos o sentimento do perdão, nós precisamos nos perguntar efetivamente o que é misericórdia. Misericórdia, por meio do estudo da etimologia da palavra, nada mais é do que dar o coração àqueles que são vítimas da miséria, de alguma miséria. Então, a misericórdia é esse sentimento de solidariedade que nós temos em relação à dor do outro, ao sofrimento do outro. É esse sentimento solidário à miséria que atinge outro espírito que está junto de nós. E aí nós abrimos para uma segunda pergunta. Se a misericórdia é esse movimento de darmos esse sentimento sublime do amor à miséria que atinge o outro, quem são esses miseráveis? Ou seja, que misérias são essas, quais misérias são essas que levam alguém a se tornar um miserável,
que leva alguém a padecer de tamanho sofrimento que nós podemos chamar de miserável. O, que tipo de sofrimento é esse? E aí nós caímos aqui numa questão muito singular, que nós tendemos a reduzir o nosso olhar somente ao corpo, à matéria. Então a gente acha que miserável é somente aquele que sofre no corpo. É às vezes um indivíduo que está passando fome, que está abandonado na rua, sem um lar, alguém que padece de uma doença física extremada, de uma limitação cognitiva, ou até mesmo da própria razão, alguém que sofre de um abandono, de uma ingratidão muito pungente, um abandono de uma mãe. A gente tende a reduzir toda a miséria a essas questões materiais, aquilo que a gente consegue perceber. Mas o convite de Jesus, ele vai muito além. É um convite que nos incita a transcender o olhar para o espírito, enxergando as mazelas e as misérias morais. O convite de Jesus é para que a gente se compadeça, que a gente vivencie esse sentimento da misericórdia por essas misérias morais do outro. E é isso que torna difícil a nossa convivência, porque perante as misérias morais do outro, raramente nós vibramos esse sentimento de compaixão, essa misericórdia. Pelo contrário, quando eu encontro pessoas duras, que me caluniam, que cometem qualquer atitude difícil contra mim, eu não sou tomado de misericórdia, eu sou tomado de vingança, de raiva, de irritação. Eu vou me comprazer quando esse indivíduo que me atacou, que me difamou, quando ele sofrer alguma consequência difícil, quando ele tiver alguma derrota significativa. Nós, no geral, a gente tende a se felicitar com o mal que atinge aqueles que em algum momento já nos prejudicaram. Mas eu volto a dizer, o convite de Jesus é bastante diferente. E é esse olhar que a gente gostaria de propor a todos, para que nós possamos ressignificar o que seja essa miséria humana, o que seja nós darmos do nosso coração a miséria que atinge o outro, essa construção do sentimento de solidariedade perante as mazelas que afligem o outro. Vamos fazer uma análise de alguns pontos que, à primeira vista, parece que muitas vezes o indivíduo está agindo até de má fé, mas que se a gente for mais a fundo, a gente vai conseguir começar a estruturar esse sentimento de misericórdia perante essas falhas do outro. Vamos pegar um indivíduo que seja apegado ao poder, ou alguém que seja muito rico, uma pessoa que tem uma beleza bastante acentuada, alguém muito ingrato, um agressivo, um indivíduo que seja bastante indiferente. Essas pessoas, elas são felizes? Elas são realmente felizes? Vamos pensar sobre isso. Vamos começar com alguém que seja muito apegado ao poder. Será que essa pessoa tem uma vida de paz? Porque se ele tem todo esse apego ao poder, essa necessidade de mandar e desmandar, de definir quem está à frente, será que essa pessoa tem algum momento para descansar? As férias dela são férias boas? Será que ela consegue sequer tirar férias? Será que ela consegue em algum momento se desligar? Será que ela tem
uma vida tranquila, um sono tranquilo? Será que vale a pena estar na pele de um indivíduo que é tão apegado ao poder? Uma modelo que seja uma referência de beleza, será que ela realmente é feliz? Ou ela acaba se tornando escrava do próprio corpo e das próprias crenças de que precisa ter um padrão assim ou de outra forma? Quantas pessoas que deixam de, inclusive, fazer viagens para a praia, de divertir com a família, porque acham que o corpo não está adequado àquilo que deveria ser? Quantas pessoas que deixam de ser felizes em pequenas coisas, às vezes comer um alimento diferente junto com a família, em função dessa ditadura da beleza, da necessidade de um corpo perfeito. Será realmente que essa pessoa é feliz? E o ingrato, que às vezes nos agride com atitudes bem difíceis. E aí nós tendemos a sentir raiva dele. Olha como ciclano é ingrato. Fizemos tudo para ele e olha o que ele fez. A gente leva para o lado pessoal, o nosso egoísmo acaba aflorando e a gente pensa primeiro na gente, mas vamos nos transportar para a pele daquele que age com ingratidão. Porque o ingrato, ele não se sente feliz com nada. E é por isso que ele se torna tão exigente. A pessoa, quando ela é grata, só de receber uma flor, uma bala, uma coisa mínima que seja, aquilo já é suficiente, muitas vezes, para iluminar o seu dia inteiro, encher o coração de alegria. Isso é muito bom, mas o ingrato, ele não tem a oportunidade de tatear esses momentos de alegria. Daí essa exigência, ele começa a projetar e transferir para o outro, para que o outro atenda a sua necessidade. Mas o problema é que ninguém consegue. Então ninguém consegue levar felicidade a ele, porque ele é ingrato. Já imaginaram a sensação de nunca sentir alegria? Ou, para sentir alegria, eu preciso de situações extremadas, presentes absurdos, momentos materiais caríssimos. Já imaginaram o quão triste deve ser eu ter a minha felicidade, a minha alegria subordinada a situações tão extremadas, materiais, para tatear um pouco de riso ou de gratidão? Deve ser muito ruim. E aquele que é agressivo, que nos ataca, que difama, destrói a nossa imagem, que às vezes gratuitamente por inveja, ele acaba o tempo inteiro se entregando à maledicência nas mínimas coisas. Será que esse indivíduo também é feliz? Porque todo aquele que é agressivo, ele está fadado a ficar sozinho. Ele já carrega uma aflição enorme da solidão, que o aflige todo o tempo. Além disso, ele ainda carrega consigo os tormentos, porque todo aquele que é agressivo constantemente atrai pessoas que o vão atacar pelas costas, sejam em palavras ou em atitudes. Então, é aquele espírito que está constantemente também alerta, não tem um sono tranquilo e não consegue tatear em quase hora nenhuma momentos de uma relação em paz. E o indiferente, que muitas vezes nos destrói o coração com a sua frieza e que faz com que a gente às vezes alimente por ele grande raiva e grande ira. Será que o indiferente é feliz? Quem é que se sente bem
sem estabelecer nenhum contato de amor com ninguém. Porque todos nós sabemos que o que alimenta o espírito é o amor. Se eu não consigo sequer estabelecer um vínculo, uma conexão de amor, se eu não consigo dar de mim a alguém, eu também não recebo nada de ninguém. E quando recebo, recebo olhares frios, recebo palavras frias. E se eu não consigo estruturar essas trocas aqui no plano material, imagine a dor que deve ser de nunca sentir a bênção da espiritualidade maior, de nunca poder tatear essas esferas divinas. Todas essas colocações, assim como as misérias da desonestidade, da mentira, da manipulação e tantas outras situações, a gente trouxe elas até aqui para que a gente realmente possa mudar o nosso olhar e, ao se deparar com espíritos que vibram nessa frequência de comportamento, pensamento e sentimento, ao invés de nós alimentarmos raiva, irritação, vingança, ira, ódio, seja o que for, Jesus vem nos convidar para que a gente consiga enxergá-los como miseráveis, como aqueles que precisam receber o nosso amor. É justamente com esses que nós temos a oportunidade de dar os nossos sentimentos a essas misérias que os vitimam, de os consolar. Nós precisamos sair desse movimento de, ao encontrar ingratos, agressivos, mentirosos, difamadores, de querer fazer justiça, de querer entregá-los, fazê-los pagar por aquele erro. Eles já sofrem e sofrem muito. O convite de Jesus é esse outro olhar. Quanto mais alguém me agride, mais eu dou do meu amor. Porque eu passo a enxergar o quanto ele é miserável, o quanto ele precisa desse meu sentimento de misericórdia, desse perdão, dessa atitude de perdão, para balsamizar as dores que o atormentam por séculos. Porque todo aquele que fere o faz porque está ferido. Ninguém, nenhum espírito fere se não estiver ferido. Nós precisamos transcender o olhar da matéria e enxergar essas feridas que habitam o coração dos irmãos que nos cercam. Eles precisam de cuidado, eles precisam da nossa misericórdia, eles precisam desse nosso estender de mãos, de não jogarmos a pedra, e sim dar do nosso amor. Esse é o convite do Mestre. Desenvolver o sentimento de misericórdia, essa atitude compassiva e essa compreensão amorosa com todos. Compreender o que leva o outro a agir daquela maneira. E com esse olhar mais dilatado, mais profundo, esquecendo o corpo e olhando o espírito, eu possa dar de mim justamente para esses que realmente sofrem. Os que passam fome, os que têm às vezes doenças difíceis, eles nem muitas vezes sofrem tanto como esses outros que nós acabamos de falar. E o sofrimento desses outros ainda é muito maior por um único motivo. Grande parte desses espíritos que atacam, que são dominadores, que são ingratos, que são indiferentes, insensíveis, eles ainda nem sabem que o são. E quando a gente nem sabe aquilo que a gente é, quando a gente nem tem esse autoconhecimento daquilo que somos, a gente vai se destruindo ainda mais. Ou seja, esses irmãos,
eles estão construindo ainda uma dor ainda mais profunda para eles mesmos. Isso não é motivo da nossa vibração mais profunda de compaixão e misericórdia? Sejamos misericordiosos. Nunca levemos nada para o lado pessoal. Todo espírito que agride, ele o faz porque está ferido. Cuidemos dessas feridas, porque aí sim nós vamos estabelecer laços de afeto pela eternidade. Como delicado pássaro que encontrou a luz do amor, Rabindranath Tagore, através da psicografia de Divaldo Franco, nos traz páginas amorosas de imensa luz. Vou contar a vocês uma delas, que se encontra no livro Pássaros Livres, no capítulo 23. A mentira caminha tropeçando nos calhaus que vai colocando pela estrada. A verdade passa ali à frente em correrias sem impedimento. A mentira é como a névoa que se dilui ante a claridade da razão verdadeira que a devora. A bolha de sabão flutuante reflete a realidade, só na aparência, e se arrebenta logo mais, demonstrando a sua beleza enganosa. O espelho recolhe a imagem que defronta, qual lago tranquilo, captando nas suas águas a pintura da paisagem que o cerca. Quando a mentira se instala, ata um peso insuportável ao pescoço da sua vítima, vergando-a sem cessar, num desgosto que se disfarça até a morte. A verdade rompe todos os grilhões e dá força inclusive para a renúncia e o perdão, que perfuram o balão inflado das ideias e manobras mentirosas. Com a verdade, o homem se encontra a si mesmo, a seu irmão e a seu Criador, na estrutura da própria conduta, e a todos perde na mentira, perdendo-se também. Um belo dia, Bartolomeu, indo para o trabalho, encontrou algumas pessoas que o agrediram verbalmente por ele ser um discípulo do mestre. E ele procurou esclarecer o agressor pacientemente, quando o mesmo, com muita raiva, disse a ele, raca, que na expressão judaica significava tolo, idiota. Aí a emoção o fez perder-se na ira, e ele tentou revidar no mesmo nível, passando a brigar mesmo, fisicamente, com o infeliz. Com dificuldade, Bartolomeu conseguiu controlar-se, mas não conseguiu esquecer o incidente, nem perdoou o desafeto. Quando ele chegou até Jesus olhou suavemente e disse-lhe, a árvore que resiste à tempestade é sempre arrancada. O solo que se recusa à lâmina do arado permanece árido. Assim também, o coração que revida, a mente que se nega à dilaceração do orgulho. Todo o agressor é enfermo do espírito e compraz-se em inquietar os outros por inveja da paz de que se fazem portadores. Incapaz de superar a própria inferioridade e crescer na direção do equilíbrio, prefere azucrinar e provocar aqueles que considera superiores e os detesta, gerando-lhes aflições e cólera, desse modo igualando-se à própria mesquinhez. Quando amamos, a ofensa do insensato
não recebe nenhuma acolhida de nossa parte, ficando com ele mesmo e mais o atenazando. Por isso é necessário amar, a fim de que não se igualar ao ofensor. Jesus, em todos os instantes, nos demonstra a misericórdia infinita com que nos envolvia e nos envolve a cada instante. Veio à Terra, demonstrando um verdadeiro hino de amor por onde passou, em todas as suas pregações, em todas as aldeias, sempre nos convidando à paciência, à tolerância, ao amor, nos aconselhando em cada instante a deixarmos de sermos a figueira que não dava frutos e não dá, porque Ele nos trouxe o seu canto de amor. Como? Ainda permanecemos sem darmos os frutos que Ele nos convida em cada instante a espazirmos de nós mesmos. No entanto, Jesus, no seu caminho terreno, nos disse: eis que eu não vos deixarei a sós, enviar-vos-ei o Consolador prometido. Eu vos prometo, ele virá. O tempo passou. Caminhamos entre os dois planos da vida, tendo a presença do amor em nós mesmos e ao mesmo tempo nos resvalando no ódio, no desamor, na intolerância, na impaciência. E eis que, de repente, as tumbas abrem as suas próprias entranhas, nos demonstrando a eternidade, nos demonstrando que somos eternos, que a vida continua e que nos fazendo lembrar da doce estrada que percorremos na Palestina antiga, do doce monte onde o Senhor nos convidou, bem-aventurados os misericordiosos. Por que então ainda persistir na terra, enfiadas as raízes do desamor? Por que então não compreendermos que, quando ofendidos somos, na verdade, as pedras que recebemos é de um coração aflito a nos convidar: me ame, por favor, me compreenda, estenda as tuas mãos, me ajude a caminhar. Só que se transforma num arrazoado de palavras difíceis, da maledicência que destrói o nome honrado que construímos ao longo do tempo. Mas olhemos ao agressor com os olhos do amor que Jesus já nos ensinou a olhar. E convidemos a esse irmão: vem comigo. Se alguma coisa tenho, dar-te-ei, porque o Senhor me disse: se lhe tomarem a capa, dou-lhe também a túnica. Se esse agressor tomou-nos a capa, procuremos dar-lhe a túnica. Se nos esbofeteou o rosto, vamos dar-lhe o outro lado.
porque a misericórdia faz com que, na compreensão da dor que existe no outro, no amor que possamos a Ele envidar, o Senhor traz-nos também o óbolo do amor, nos auxiliando a permanecermos e a caminharmos um pouco mais, qual pássaro livre, banhado pela luz do Senhor, que nos auxilia a voarmos mais alto. Amado Mestre Jesus, muito obrigado, Mestre querido, pela presença tão amiga e tão consoladora da espiritualidade superior junto a nós. Muito obrigado, Mestre Jesus, por nunca em momento nenhum estarmos sozinhos, pelo carinho desvelado e dedicado desses irmãos queridos, que já à frente na caminhada, estendem as mãos a cada um de nós, nos auxiliando a subir os degraus para a conquista da paz. Só temos a te agradecer, Mestre querido, por tamanha misericórdia com a qual o Senhor nos envolve cada segundo da nossa existência, nos ensinando com a pedagogia do amor qual o caminho que devemos seguir para encontrarmos e estabelecermos a felicidade em nossos espíritos. Que tenhamos a força, o discernimento para enxergarmos por trás das atitudes difíceis dos espíritos que nos cercam um pedido desesperado de amor, um pedido desesperado de carinho, que nós consigamos filtrar as atitudes difíceis, muitas vezes pautadas na indiferença, na agressividade, na calúnia e na ingratidão, mas que consigamos ver nesses comportamentos mais difíceis um grito profundo de um espírito que só quer ser amado. E que, transcendendo as atitudes do corpo, possamos dar do nosso amor e levar a paz a todos os corações que nos cercam. Que assim seja.